Samuel. Antigo Testamento. Autor: Samuel. Data: 1100-970 a.C. Apresenta a transição da teocracia para a monarquia. Samuel é uma das figuras mais importantes do Antigo Testamento. O livro, que leva o seu nome, possuía a mesma importância. Isto, pois ao ler as histórias apresentadas, podemos compreender como Israel deixou de ser um grupo de tribos e se tornou um reino. Originalmente não existiam dois livros, mas com a tradução do hebraico para o grego, houve o aumento do número de palavras e com isso a necessidade de sua divisão em dois rolos de pergaminho. Deus inclui a monarquia em Saul, no início, mas manifestou em Davi o cumprimento de suas promessas. Samuel nasceu na época dos juízes. Sua mãe não podia ter filhos, mas com um milagre, Deus transformou a vida daquela família. 1 Samuel 1. O nascimento de Samuel. 1. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zuf. 2. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. 3. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. 4. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. 5. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. 6. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. 7. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. 8. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. 10. Com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. 11. E fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. 12. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. 13. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. 14. E lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. 15. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando minha alma diante do Senhor. 16. Não julgues tua serva uma mulher vadia, estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. 17. Eli respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. 18. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. 19. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor, então voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. 20. Assim Ana engravidou e, no devido tempo, deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. 21. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto. 22. Ana não foi e disse a seu marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. 23. Disse Eucana, seu marido: Faça o que parecer melhor a você. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. 24. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor, em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. 25.
eles sacrificaram um novilho e levaram o menino a Eli. 26. E ela lhe disse: Meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado, orando ao Senhor. 27. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. 28. Por isso, agora, eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Ainda menino, Ana dedicou Samuel ao serviço do templo. 1 Samuel 3. Samuel chamado pelo Senhor. 1. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. 2. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. 3. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. 4. Então o Senhor chamou Samuel. 5. Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse: Não o chamei, volte e deite-se. Então, ele foi e se deitou. 6. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli: Meu filho, não o chamei, volte e deite-se. 7. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. 8. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. 9. E lhe disse: Vai, deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. 10. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. 11. E o Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. 12. Nessa ocasião executarei contra ele tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. 13. Pois eu lhe disse que julgaria a sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. 14. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli mediante sacrifício ou oferta. 15. Samuel ficou deitado até de manhã e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli. 16. Mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. 17. Eli perguntou: O que o Senhor disse a você? Não esconda de mim. Deus o castigue, e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele falou. 18. Então, Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. 19. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. 20. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. 21. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Samuel encerrou o período de juízes, iniciando assim a era dos profetas em Israel, acumulou as funções de juiz, profeta e sacerdote. Começou também a escola de profetas onde discípulos viviam com um profeta experiente, aprendendo a servir o Senhor. As diferenças entre Samuel e Eli, seu predecessor, são evidentes. Eli estava conformado com a situação do povo e não repreendeu os seus filhos, o que fez com que Deus intervir na situação e prepara Samuel para substituir Eli. Samuel serviu bem ao Senhor, mas não conseguiu levar seus filhos a também servir. O povo, por sua vez, pediu um rei, o que aborreceu Samuel. Deus então enviou Samuel para ungir um rei e relatar ao povo os direitos do monarca. 1 Samuel 8. Os israelitas querem um rei. 1. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. 2. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo, Abias. Eles eram líderes em Berseba. 3. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos,
aceitavam suborno e pervertiam a justiça. 4. Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel, em Ramá. 5. E disseram-lhe: Tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos, escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. 6. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel, então ele orou ao Senhor. 7. E o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo que o povo está pedindo, não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. 8. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. 9. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. 10. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que estava lhe pedindo um rei. 11. Dizendo: O rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria e para correr à frente dos seus carros de guerra. 12. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. 13. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. 14. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais e o dará aos criados dele. 15. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas e o dará a seus oficiais e a seus criados. 16. Também tomará de vocês para seu uso particular os servos e as servas, e o melhor do gado e dos jumentos. 17. E tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. 18. Naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. 19. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: Não. Queremos ter um rei. 20. Seremos como todas as outras nações, um rei nos governará, e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. 21. Depois de ter ouvido tudo que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor. 22. E o Senhor respondeu: Atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Saul e Davi, os primeiros reis de Israel, são duas figuras contrastantes, tendo destaque a seguinte passagem. Saul: O espírito se apossou de Saul, mas saiu dele porque Deus o havia rejeitado como rei. Davi: O espírito se apossou de Davi e não o abandonou até a morte do rei. Samuel é um livro de passagem entre períodos e com histórias importantes que formaram Israel. Neste livro pode-se observar que os planos de Deus serão cumpridos, mesmo que obstáculos se levantem e que para isso sejam usadas pessoas imperfeitas. Temos que confiar que o Senhor atua, e, no fim, a sua promessa será cumprida.